Era uma vez, em um lugar distante chamado Harã, vivia um homem chamado Abrão. Embora já fosse idoso, com 75 anos, Abraão tinha uma vida plena ao lado de sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e o restante de sua família. Harã era uma cidade muito conhecida por seus grandes mercados, onde as pessoas vendiam de tudo: animais, alimentos e objetos valiosos. Abraão levava uma vida tranquila, sendo conhecido entre seus vizinhos como um homem justo e bondoso. Ele amava profundamente sua família e sempre tentava fazer o que era certo. Mas havia algo ainda mais especial em Abraão. Ele tinha uma relação única com Deus. Abraão confiava em Deus de todo o coração, mas ainda não sabia que Deus tinha um plano muito importante para ele. Um dia, algo extraordinário aconteceu. Deus, o Criador do céu e da terra, falou diretamente com Abraão. A voz de Deus era clara e poderosa, e ele disse algo que mudaria sua vida para sempre. Abraão, quero que deixes tua terra, tua casa e tua família. Quero que vás a um lugar que te mostrarei. Lá te abençoarei. Te darei uma grande família e farei de ti uma grande nação. Imagine o quão surpreso Abraão deve ter ficado. O próprio Deus estava falando com ele. Embora Abraão não soubesse para onde essa jornada o levaria, nem como essa promessa se cumpriria, decidiu confiar plenamente nas palavras de Deus. Deus prometeu a Abraão que cuidaria dele e que, por meio dele, todas as famílias do mundo seriam abençoadas. Que promessa maravilhosa! No entanto, a decisão que Abraão precisava tomar não era fácil. Harã era seu lar, o lugar onde havia passado grande parte de sua vida. Deixar tudo para trás e ir para um lugar desconhecido exigia uma fé imensa. Mesmo assim, em seu coração, Abraão sabia que Deus sempre cumpre suas promessas. Por isso, com coragem e fé, decidiu obedecer e seguir o plano que Deus tinha para ele. Abraão vivia seu dia a dia em Harã, cuidando de sua família e de seus animais. Sua esposa, Sarai, estava sempre ao seu lado, e seu sobrinho Ló o ajudava em muitas tarefas. Embora a vida em Harã fosse confortável e familiar para eles, Abraão não conseguia parar de pensar nas promessas que Deus lhe havia feito. Às vezes, à noite, ele se sentava sob o céu estrelado e olhava para as estrelas, se perguntando como Deus cumpriria essas grandes promessas, especialmente porque nem ele nem Sarai tinham filhos. No entanto, apesar de não entender tudo, Abraão confiava plenamente em Deus e esperava pacientemente o momento em que suas promessas se tornariam realidade. Tudo mudou quando Deus lhe pediu que deixasse seu lar. Embora fosse uma decisão difícil, Abraão não hesitou em obedecer. Com Sarai e Ló, empacotaram seus pertences e prepararam seus animais para partir. Harã, o lugar onde haviam vivido por tanto tempo, ficou para trás. Abraão não sabia exatamente para onde estava indo, mas tinha uma confiança inabalável de que Deus o guiaria. Depois de muitos dias de viagem, chegaram a uma terra chamada Canaã. Tudo era novo e diferente para eles. Ao chegarem a um lugar chamado Siquém, onde havia uma grande árvore conhecida como o Carvalho de Moré, Deus apareceu novamente a Abraão. Naquele momento, Deus lhe disse: Abraão, esta terra darei aos teus descendentes. Embora Abraão ainda não tivesse filhos, a promessa de Deus encheu seu coração de esperança. Ele estava maravilhado e grato, sabendo que Deus sempre cumpre o que promete. Abraão, cheio de gratidão, decidiu construir um altar naquele lugar para adorar a Deus. Queria garantir que Deus sempre fosse o centro de sua vida e que sua família nunca esquecesse as promessas que ele lhes havia feito. A partir daquele momento, Abraão e sua família começaram uma nova etapa em sua vida, confiando cada vez mais na direção que Deus lhes dava. A jornada de Abraão nem sempre foi fácil. Pouco tempo depois, uma grande fome atingiu a terra, o que significava que não havia comida suficiente para todos. Abraão tomou uma decisão difícil. Para proteger sua família, decidiu levá-los ao Egito, onde esperavam encontrar alimento. Embora Abraão confiasse em Deus, sentia um grande temor pelo que poderia acontecer no Egito. Ele sabia que sua esposa, Sarai, era muito bela e temia que os egípcios o matassem para ficar com ela. Para se proteger, Abraão pediu a Sarai que dissesse que era sua irmã em vez de sua esposa. Ao fazer isso, pensou que evitaria problemas e que poderiam ficar em segurança. No entanto, as coisas não saíram como ele tinha planejado. Quando o faraó, o rei do Egito, viu Sarai, se sentiu muito atraído pela sua beleza e decidiu levá-la para seu palácio. Embora tenha tratado bem Abraão, as coisas começaram a se complicar. Deus não demorou a intervir. Uma série de pragas e problemas começaram a afetar a casa do faraó, e o rei logo percebeu que algo estava errado. Ele descobriu que Sarai não era na verdade a irmã de Abraão, mas sim sua esposa. Furioso e temeroso do que poderia acontecer, o faraó chamou Abraão e disse: Por que não me falou a verdade? Você me disse que ela era tua irmã e não tua esposa. Agora toma Sarai e vai-te daqui. Abraão, ao perceber que havia agido por medo e não por fé, compreendeu que Deus o havia protegido mais uma vez.
Com o coração agradecido e um pouco envergonhado, Abraão e sua família deixaram o Egito. Deus havia sido fiel e os havia cuidado, mesmo quando Abraão tomou decisões erradas. Eles saíram do Egito com muitas riquezas e continuaram sua jornada, sabendo que Deus estava cumprindo sua promessa de abençoá-los. A partir daquele dia, Abraão aprendeu a confiar mais em Deus do que em seus próprios planos. Ao longo de sua vida, Deus havia lhe mostrado que sempre estaria ao seu lado, protegendo e guiando. Abraão continuou construindo altares e orando a Deus em cada lugar onde chegava, grato por tudo o que havia recebido. Embora ainda não tivesse filhos, continuava confiando que Deus cumpriria sua promessa de lhe dar uma grande descendência. A história de Abraão nos ensina que devemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos tudo o que está acontecendo. Embora Abraão tenha cometido erros, Deus o protegeu porque ele fazia parte de seu grande plano. Assim como Abraão, às vezes enfrentamos situações que nos assustam ou que não entendemos. Mas devemos confiar em Deus e seguir seus caminhos.